Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast da Academy for You. Um podcast que ainda não tem nome, porque vocês vão ajudar a gente a escolher o nome do nosso podcast. Então você vai até o Instagram da Academy for You. Lá nos nossos destaques a gente deixou a enquete para você nos ajudar nesse desafio. Qual que é o nome do nosso programa? E hoje eu estou aqui com elas, essas mulheres incríveis e maravilhosas, mais uma dupla dinâmica que eu estou recebendo aqui. Mais uma dupla que faz parte da nossa mentoria do Club for You, e o crescimento que elas têm tido nesse pouco tempo já é sensacional, e a gente vai falar muito sobre isso, sobre todo esse processo que elas estão passando, e elas vão contar alguns segredos e algumas das dificuldades que a gente tem no caminho, porque nem tudo são flores, e eu já dei uma dica aí de qual que é o nome da casa, do empreendimento que a gente vai contar um pouquinho, vai entrar nessa história hoje. Então, muito obrigado por terem vindo. Eu recebo aqui com muito orgulho a Josi e a Gabi, que são sócias da Casa Flor Beauty. Isso mesmo. Bem-vindas. Obrigada, Gabriel. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Casa Flor Beauty nem sempre foi assim, né? Era Estúdio Olhar Visage, na verdade. Passamos por um rebranding da marca, do espaço. Sim. Como é que foi esse processo todo aí? Conta pra gente. Foi gostoso, porque é uma novidade, né? Sim. Pra gente. Então, começou lá atrás, 2016, com um espaço pequeno, uma sala de atendimento. A Fernanda, na época, também chegou aí lá, ela viu tudo. E depois foi crescendo aos poucos, né? E agora, com essa sociedade com a Gabi, a gente teve essa mudança, né, radical, né, do espaço. Agora como Casa Flor Beauty. Legal. E você, Gabi, como é que tá esse processo aí, esse início de trajetória junto com a Josi? Tá sendo maravilhoso. A gente se conhece há um tempo já, né? Na verdade, nós somos amigas de infância, né, amiga? A gente nunca pensou em trabalhar juntas. E foi tudo acontecendo, né? A princípio, eu trabalhava na área da saúde. Eu sou enfermeira de formação, tive aí um bom caminho aí na enfermagem. No momento da pandemia foi que eu me vi ali pensando, refletindo sobre minha vida, sobre o que eu queria no futuro, né? Será que eu quero dar plantão ainda? Eu quero continuar no hospital? Eu fui linha de frente na Covid, então eu perdi muitos amigos, eu perdi família, então isso fez eu repensar toda a minha vida, né? Será que valia mesmo a pena? Eu amo o que eu faço, inclusive ainda continuo dando plantão em hospital, porque eu estou em transição de carreira, agora migrando para essa área da estética, e eu tenho me apaixonado cada dia mais, né? Então eu tenho aí desfrutado desse caminho aí. E agora ficou um pouco mais fácil, né, o processo, porque agora fizemos essa sociedade, essa parceria, né, amiga? E tem acontecido, né? A gente fez essa parceria de estética com um Beleza e tá no processo ainda, né? A gente tá no comecinho dessa sociedade, mas a gente já tem gerado muitos frutos, muitas coisas bacanas. Verdade. Você já vê que nos primeiros minutos de episódio, olha o que a Gabi e a Josi já trouxeram pra gente. Então, tenha certeza que esse episódio está imperdível, fica até o final, que elas vão soltar muitas verdades aqui, muitas histórias incríveis. Já deu pra perceber nesses primeiros minutos. Vocês falaram da infância, eu não sabia disso. Vocês são amigas desde a infância? Sim. Desde a infância, desde a época do colégio, né? Sim, desde a época do colégio. Vocês são daqui de São Paulo? Sim, somos de São Paulo, aqui da Zona Norte. Zona Isso. Norte. Nós éramos bolsistas. A gente estudou no colégio de freira, bolsistas lá. E desde a primeira série, né? A gente ficou até a oitava. Desde a primeira até a oitava. Aí depois cada uma seguiu o seu caminho nesse período, né? O ensino médio, Josi continuou no colégio e eu saí. Fui para outro colégio também da Zona Norte. Mas foi aquilo, né, amiga? Perdemos o contato. A gente mantinha contato ainda pelas redes sociais, Isso. Acompanhava até, mas não tinha mais aquela coisa de se encontrar Do sempre. dia a dia, né? Não tinha. Então, agora a gente se revendo é estranho até às vezes, né? Porque a gente não tinha mais contato. Porém, essa questão da gente já ter esse contato anterior na infância também foi algo muito forte. Então foi natural também pra gente, que a gente tá vivendo agora, né? Mas é muito interessante, assim, até no dia a dia, como a gente tá convivendo todos os dias, a gente olhar, assim, enxergar, nossa, eu tenho muito orgulho. Tipo, nossa, que mulher que ela se tornou. Nossa, tipo, a gente teve toda a convivência na infância, né?
e agora enxergar como profissional, A como gente não mulher. imaginou, né? Tá junta É, hoje. Imaginou. Até porque você seguiu a área da saúde é. e eu segui já a parte de estética de beleza mesmo, né? Mas não imaginei que ela gostaria de entrar e a gente ia se encontrar. Se encontrar novamente em algum momento. Alguns planos que a gente não explica, né? Exatamente. Apenas acontece e a gente vai no caminho que Deus coloca pra gente, né? É Deus, exatamente. Legal. Legal demais esse testemunho de vocês. E acho que você já deixou um recado legal aí no meio das entrelinhas, que foi a questão da inspiração, né? Sim. A Josi é uma inspiração pra você? Com certeza. A Josi sempre foi uma inspiração. Tanto pra mim quanto pra minha família, né? A minha mãe ama a Josi, fala, nossa, que mulher! E daí ela é uma pessoa muito cativante, né? A gente olhar tudo que ela construiu, né, até hoje, é uma pessoa realmente muito inspiradora, né? E agora estar com ela, assim, do lado dela e fazer parte, né, de tudo, pra mim, assim, tá sendo realmente uma honra. Eu agradeço, assim, a Deus todos os dias a nossa parceria, porque realmente era aquela pessoa que eu imaginava que aconteceria mesmo. A princípio, lá quando eu já sempre imaginei ter uma parceria, né? Mas logo no começo, quando eu me propus a fazer uma sociedade com alguém, as pessoas que eu pensei não aconteceu, assim. E nela, assim, foi algo muito natural, né? Foi algo que foi acontecendo em um momento, No tempo certo, no né? tempo certo, foi que firmou, né? Essa parceria. Foi no dia da palestra do Club for You. Gente, não, pera, revelação bombástica aqui. Bombástica. Eu tava pronto pra fazer a pergunta pra Josi. Josi, como é que foi esse reencontro? Como é que aconteceu isso? Aí você tá dizendo que foi o Club for You Experience que juntou vocês Sim. duas? O Club for You Experience foi o que juntou realmente, Meu né? Deus. Eu acho, na minha cabeça eu tinha muita ideia de sociedade, mas não era algo muito velado, né? Não era algo que eu colocava pra Josi, assim, expunha, até porque eu não sabia qual momento que ela tava, né? Eu cheguei meio que na parceria, nas porcentagens ainda, até porque ela não tinha alguém que fazia a parte da estética lá no antigo estúdio Olhar Visage. E a gente foi construindo junto, né? A gente foi para alguns encontros de mulheres. Eu acho que tudo isso foi formando a gente, né? Essa mentalidade de sociedade, né? E no Club for You Experience foi aonde veio. É isso, amiga. É isso que a gente tem que fazer. Porque... Uma olhou pra outra, assim, no meio. Pô, E vamos. Na verdade, foi exatamente no final, né? Quando a Gabi Isso. chegou na gente e falou assim, então, sócias. Aí quando ela falou aquilo, então, sócias, a gente se olhou. É sério, a gente se olhou e falou, Sócias. a gente é sócia. Que legal, que Foi. demais. E aí foi quando iniciou. E eu queria te fazer essa pergunta, Josi, como é que foi pra você? Porque você sempre teve esse lado empreendedor, você sempre quis se arriscar no seu negócio, né? Uhum. E eu acredito que a sua trajetória sempre foi de ser sozinha nisso, né? Com pessoas colaborando, mas Sim. em questão de gerenciamento da empresa era só você. Sim, sempre foi. Mas você pensava em ter alguém ou também foi, pensou em ter alguém porque esse alguém era a Gabi? Olha, Como que foi esse processo? Eu queria muito ter alguém, mas é aquilo, a gente acha que nós damos conta de tudo. A verdade é essa. Que comigo vai funcionar, eu faço melhor, então você acaba não delegando, não colocando, né, alguém para fazer. Então, quando aconteceu de aparecer a Gabi, eu vi nela a pessoa que eu precisava, porque a gente tem os mesmos valores. Não é nem questão de ser muito parecida, a gente até é. Mas é aquilo também, né, que a gente comenta. Se é muito parecida, também não dá certo, né? Tem que ter uma diferença ali para equilibrar. Então, mas a gente tem os mesmos valores, então a gente se identificou nisso. E é isso também. A Gabi também é uma pessoa que me inspira demais, né? É uma pessoa que tá comigo sempre, sempre teve. Então é isso, essa questão da inspiração, ela conta demais, porque aí a gente se vê junta, né, no Sim. mesmo caminho. Mesmo propósito. No mesmo propósito. Ó, que Exatamente. legal. E é legal porque vocês estão falando isso e no nosso episódio anterior, nosso primeiro episódio, a gente recebeu aqui a Maria e a Natasha e elas também falaram disso, né? Também tem a sociedade entre elas, são amigas e tal, mas também falaram sobre isso de uma ser inspiração para outra, desse companheirismo que tem que ter.
mas elas também falaram da questão de serem complementares. Isso. Uma tem um jeito, a outra tem o outro. Acredito que vocês também passem por isso. E também um outro ponto importante, para quem está assistindo a gente, essa questão da sociedade, de vocês terem a visão parecida, né? Então, por exemplo, vocês duas estavam no Club for Experience buscando melhorar novas informações, diferenciais para levar para a empresa. Acho que isso é fundamental em toda a sociedade, né? Sim. Exatamente. Exatamente. A gente foi exatamente pensando nisso, né? Aí, na época, a gente se convidou, não lembro. Eu te chamei. Você mandou o convite pra mim. Foi, né? Falou, amiga, a gente precisa participar. Exatamente. Falei... E por ela ter essa visão, entendeu? Mas em nenhum momento eu tava vendo a Gabi ainda como sócia. Sim. Não sei, a gente ainda não tava nesse pensamento, não, né, amiga? Não. Era mais a questão dela realmente prestar serviço lá, né? Como eu tava procurando já alguém pra parte estética. Eu comecei agora a biomedicina, então eu queria ter alguém lá nessa área. Até para eu estar junto, participar, já fazer meu estágio, automaticamente, trabalhar junto. E aí veio a questão da Gabi estar lá participando, né? Comigo nisso. Isso. Né, amiga? E foi, realmente, fluiu, né? E tudo que a gente ouviu no Club for You fazia muito sentido pra gente, naquele momento. Só confirmou, exatamente. Um empurrãozinho. Foi. Mas já tava ali a sementinha já tava lá. Sim. Só deu uma regadinha. Sim, aí quando a Gabi falou sócias, ela já chegou assim, então, sócias, vamos lá? E foi que... E como é que foi na hora pra você? Você lembra dessa sensação, a hora que ela falou pra você? Qual foi a primeira coisa que você sentiu? Foi, cara, é isso, só vamos, animação, foi um pouco de medo, receio? Qual foi o principal sentimento que tomou conta de você ali naquela hora? Foi um misto ali de emoções, porque... Acho que caiu a ficha, né? Eu falo, nossa, é isso, né? Por que a gente tá dando tanta volta? Deu um frio na barriga na hora, sabe? Eu também, eu senti um frio na barriga, gelou a mão, assim, eu fiquei anestesiada ali. Uma sensação muito diferente, assim. Mas é muito daquilo, né? Eu vinha procurando já alguém, né, pra ser uma parceira, né? E quando eu olhei lá, ela falou sócia, e eu enxerguei a Josi, eu falei assim, não, realmente é isso. Foi... Já com toda a história que vocês já carregavam, né? Foi realmente uma resposta ali para o que eu estava buscando. Legal. E nesse primeiro momento, era Estúdio Olhar Visagem ainda, antes da gente falar, para eu não atropelar aqui, antes da gente falar desse rebrand, de como está o atual momento, vamos voltar um pouquinho. E aí, para voltar um pouquinho, a gente precisa contar a história, a sua história. Eu quero saber como tudo começou. Como é que começou essa ideia de eu vou empreender? Então, a verdade é que a questão de sobrancelha, né, com isso que eu trabalho hoje, eu sou especialista em sobrancelha, teve comigo desde sempre, desde pequena. Então, eu sempre gostei de sobrancelha, só que eu não via como profissão. Então, eu cheguei a trabalhar 5 anos como assistente administrativa, e dentro dessa empresa, eu já fazia sobrancelha lá das meninas. Então, ali eu já percebi que, é uma coisa legal, né? O pessoal gosta, eu também gosto, mas ainda não me via fazendo aquilo. Mas você já tinha feito algum curso ou era... Não tinha feito curso nenhum. Eu simplesmente comecei a fazer a minha porque eu não gostava do jeito que ficava quando alguém fazia. Então, como eu não gostava, eu mesma modelava a minha sobrancelha. Aí eu comecei a perceber que o pessoal gostava, perguntava pra mim. Eu falava, gente, eu que faço. Aí o pessoal começou a pedir, faz a minha, faz a minha. Aí começou mãe, começou vizinha... Nem cobrava. Era aquela coisa assim, eu achava que aquilo nem era um serviço, pra você ter noção. É um favor. Tipo... então vamos aí, a gente vai batendo papo, eu vou tirando a tua sobrancelha. Tudo bem, fazia, né? Só que no meu trabalho, quando foi pra sair de lá, porque eu passei 5 anos lá e decidi sair. Quando eu decidi sair de lá, eu me vi meio que perdida. E agora, o que eu vou fazer? Eu tava finalizando a faculdade de maquiagem, e só me via maquiagem na cabeça, mas ao mesmo tempo eu pensava, mas será que é isso mesmo, maquiagem? Será que realmente o foco é esse? É só maquiagem? Então eu também via algo maior, eu não via só a maquiagem. E foi quando eu decidi, dentro de casa, atender. Comecei a divulgar que eu fazia sobrancelha. Comecei a fazer antes e depois, aí comecei a atender minha mãe, a vizinha, e fazer toda essa divulgação. Aí começou a cobrar. Aí na época eu divulgava no Facebook
E acho que eu nem usava o Instagram direito, eu usava mais o Facebook. Mas aí você largou o trabalho. Já tinha saído do trabalho, tá? Aham. Então, quando eu iniciei esses atendimentos em casa, foi para realmente aproveitar esse momento que eu estava em casa. Eu falei, bom, vamos atender, vamos procurar o que fazer aqui, se movimentar. Não podia estar parada. Uhum. Eu já vi que eu não ia realmente trabalhar em outro local. Então, eu pensei, vamos iniciar, fazer sobrancelha, começar a divulgar. E foi isso que eu fiz. Só que chegou um momento que tinha muita gente já, sabe? Vindo na minha casa. Eu fui cliente da Pessoas- Josi em casa. Foi pessoas... Ah, é? Eu fui, ela me atendia no sofá. Exato. E pessoas até que eu não conhecia. E é aquilo, eu atendia com o que eu tinha. Eu atendia no sofá. Então, a pessoa sentava no sofá, o sofá de 3 lugares. Colocava uma almofada no colo. Eu ficava assim. sentadinha do ladinho, de joelho, e fazia todo atendimento ali. Cara. Era assim. Tem foto dessa época aí? Eu não tenho foto eu atendendo. Eu tenho foto do meu antigo espaço, Então ela tem né? que. ela Isso já- eu tenho. Eu já tô vendo o corte no Instagram, já coloca essas fotos aí. Vai ficar sensacional isso aí. Vai. Esse O de começo casa eu da não tenho, história. porque eu nem pensava em registrar isso. Né? A gente sempre quer Sim. algo melhor, então Sim. aí você a gente- começa a registrar só antes e depois, divulgar. Mas toda Eu ia história na tem um casa começo, também das né? pessoas, né? Também ia muito na casa. E em lugares que eu nem sabia onde eu tava, sabe? E foi isso, foi levando até que apareceu a oportunidade de abrir o espaço. Só que de primeiro momento eu pensava em abrir na minha casa, porque a minha casa eu tinha uma lavanderia fora de casa e eu mal utilizava essa lavanderia, então já era um quartinho ali, né? Pensei, eu vou fazer ali, vou preparar ali. Só que eu morava num lugar muito humilde, né? Era uma vila, então eu também ficava naquela, será que o pessoal vai querer vir aqui? Né? E sempre nos atendimentos que eu fazia, tinha essa questão de eu avisar para as pessoas, né? Olha, eu moro num lugar bem humilde, tá? Então, assim, não se preocupa, tá? Que é todo mundo de família, já avisava. É porque às vezes as pessoas têm uma impressão diferente, né? Quando chegam num local. Uhum. E eu vim de uma família muito humilde. Então, eu já mencionava isso antes. E mesmo assim as pessoas iam, né? Então, eu já vi que não era nem pelo local, era por mim. Uhum. E comecei a fazer esses atendimentos e vi essa oportunidade do espaço. Quando o meu tio, que tinha uma lanchonete que não deu certo, ele conversou comigo e perguntou se eu queria assumir lá o espaço. Porque ele não gostaria de entregar e ter que pagar multa, porque ainda estava em contrato a locação. Aí eu pensei, aí eu tive muito apoio do meu marido no começo, muito apoio mesmo, porque eu tava com medo, eu não queria. Eu ficava pensando, e essa responsabilidade de um aluguel, de água, luz, como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Então eu tinha muito receio, mas aí com o apoio dele e da minha família também, eu fui e peguei esse espaço. A gente reformou o espaço com o que eu também podia. Não é o atual. Não, Ah, é esse é o outro. do Estúdio Olhar Visage. Foi quando surgiu o Tá. Estúdio Olhar Visage, né? E esse nome é referente a visagismo mesmo, a questão de olhar e lapidar o que tá ali. Por quê? Eu não tinha curso. Lembra? Eu não tinha curso. Então era algo muito do olhar, de você olhar, ver o que vai ficar legal na pessoa. Então eu trabalhava com o que eu tinha. E era isso. Então o nome foi decidido através disso. Olhar Visage. E nesse primeiro momento você já viu a necessidade de... Então eu preciso criar uma marca, eu preciso ter um nome. Sim. Como é que foi esse processo Sim, nesse a questão, começo? então, a questão do nome, eu não via o meu nome no espaço, porque eu já via algo maior. Então, desde o começo eu já via algo maior. Não sei quando iria ser, mas eu via que teria que ser um nome genérico, igual eu fiz. Estúdio Olhar Visage. Não é o meu nome. E nessa, só começou comigo, depois veio a Berê. A Berê é a minha manicure que tá comigo até hoje. E ela começou a me ajudar lá. Por quê? Porque apareceu muita gente querendo fazer unha também. Aí eu coloquei ela para atender lá. E ela veio através de uma cliente também. Então, assim, as clientes ajudaram muito, muito. Porque era um indicando a outra. O trabalho era esse, de indicação. Foi nessa época até que eu conheci a Fernanda, que ela trabalhava lá do ladinho. Ela conheceu meu trabalho. E a gente tem hoje essa amizade, até hoje. E eu sou muito grata. Porque fez parte da minha história também. A Fernanda fez muito parte da minha história. Trouxe muita cliente para mim. Né? E, bom, nesse período eu fiquei 1 ano e meio nesse espaço. Porque o dono vendeu.
Então, quando ele vendeu, foi logo quando encerrou o contrato. Aí eles só me comunicaram na imobiliária, olha, então, você vai ter que sair. Aí nessa do sair eu me vi ali, e agora? Pra onde que eu vou? E é Deus, porque em todo momento foi ele. E lá na minha rua, onde eu moro, tinha esse espaço que eu precisava. E antes era um espaço super pequenininho, era no fundo da garagem de uma casa, de um sobrado, e era o que eu conseguia pagar também. Então foi muito bom, porque nesse período, como eu pagava um valor menor também de aluguel, aí sim eu consegui o quê? Juntar um dinheiro legal, né? Para pensar em outros sonhos. Então me ajudou muito esse período. Aí fui agregando gente dentro. É aquilo, né? A gente se arrisca muito em empreender, mas às vezes a gente não tem tanto conhecimento assim para as coisas, né? Então, hoje eu vejo que foi realmente no tempo de Deus. Eu poderia ter crescido muito mais lá atrás, eu poderia. Mas foi no tempo que Deus quis. E foi agora. E eu vejo que foi muito melhor. Porque hoje eu tenho a Gabi, hoje eu tenho muito mais maturidade, muito mais. Coisa que eu não tinha, né? Era aquela coisa do atender, né? Ter aquele cuidado, beleza, respeito, mas eu não tinha conhecimento de nada. Principalmente essa questão de gestão de pessoas, da parte burocrática. E hoje eu tô muito mais madura. O meu pensamento mudou muito. Então, automaticamente, você muda em tudo. Então, eu tô muito mais feliz, pra te falar a verdade. Muito mais realizada agora. E tá só no antes. Começo ainda, hein? E tá só começando. Olha, eu fui anotando aqui, porque você já deixou tantas lições pra gente. Eu falei, eu vou anotar, porque senão eu vou esquecer. A Josi já falou de ter uma visão maior que a condição. Então ela já contou sobre o espaço ser pequeno, mas ela não botar o nome dela na marca, porque ela sabia que aquilo ia crescer. Ela já falou da importância que todo empreendedor tem que ter, que é o apoio, né? Uma rede de apoio. Então, seja em casa, seja de um amigo, seja dos próprios clientes, né? Você tem que ter esse apoio, porque sozinho é muito complicado, né? A gente passar por esse processo. Você falou também uma coisa muito legal, que é a questão do local, que você falou, era um local humilde, eu falava para eles, mas mesmo assim eles iam, não tinha problema nenhum. Exatamente. Ou seja, você já viu que o jogo, principalmente na prestação de serviço, o que importa é a conexão, e as pessoas se conectam com ela. Então, ó quantas lições a Josi já deixou aqui. Ela já falou também sobre se arriscar, que todo empreendedor tem que se arriscar. E para crescer, a gente não cresce sozinho, a gente tem que crescer junto com outras pessoas. E, por fim, que eu anotei também, e para se desenvolver, a gente tem a necessidade de se aprimorar e de buscar conhecimento. Exatamente. E era aí que eu queria continuar essa tua linha do tempo, porque no começo você falou que não começou sem fazer curso. Quando que foi que você viu a necessidade de, putz, agora eu preciso me aprimorar um pouco mais, preciso fazer alguns cursos, eu preciso trazer coisas novas, oferecer outros procedimentos? Quando que foi esse momento para você? Então, logo no começo, quando eu atendi em casa, que eu não tinha o curso, eu me dediquei ali naquele momento, só quando eu vi que eu precisava de um espaço, ali já estava mais profissional a visão, né? Então, quando eu realmente abri o espaço, que foi o Estúdio Olhar Visage, ali que eu fui atrás do curso. Então, atendendo lá, eu já comecei a fazer o curso, eu fiz o curso de design de sobrancelha e fiz o de micropigmentação de sobrancelhas. Então, eu já fiz tudo junto, nessa mesma época. E eu lembro até hoje da professora falando assim, nossa, mas você faz muito bem. Você nem precisava. Aí, ali também já me abriu uma chave ali, nossa, não precisava. E fui até convidada por ela para dar aula lá, naquela época. Mas você acha que isso é um dom natural teu ou foi muito por conta da fase que você já tinha de prática? Eu acho que vem desde criança também. Vai muito da história. Eu sempre gostei de artes. Eu sempre gostei de desenho, da parte artística. Eu só não sabia o que eu queria. Então chegou uma época até que eu pensei em ser professora de artes. Porque eu gostava da aula de artes, eu gostava. Então eu me via assim, será que eu vou ser professora de artes? Mas eu via tão assim também desmerecido, sabe? Infelizmente. É uma área que a gente lembra na época da escola, né? O pessoal falava até que era aula vaga. E não era tão gostoso, gente. Professor já é desvalorizado no Brasil. Já era ali também.
Então, aí mais uma vez, eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia. E eu lembro quando eu era bem novinha até, e quando o pessoal me perguntava assim o que eu queria ser, eu falava que era dentista. Isso eu lembro. Por quê? Porque o primeiro contato que eu tive com um profissional foi dentista. Eu tinha uns 5, 6 anos. Uhum. Aí eu já falava, eu quero ser dentista. Aí aquilo foi mudando, né? E ver essa questão do artístico mesmo, da arte, desenhar. E durante o decorrer da minha vida que eu fui vendo e entendendo o que eu queria. E no caso foi voltado para beleza. Que aí eu entrei num curso, né, na faculdade de maquiagem. Só que, mais uma vez, foi o que eu falei, ali foi só para abrir minha cabeça. Porque quando eu vi que eu estava no curso de maquiagem, eu vi uma necessidade maior de fazer outra coisa, não só aquilo. Aí foi quando a sobrancelha, abriu um alerta. Olha, você já faz sobrancelha. Por que você não foca nisso? Uhum. Aí foi quando eu foquei em sobrancelha. Aí me especializei, né? Fiz o curso, como eu comentei. Fiz o de micropigmentação. E lá eu vi a necessidade de também pegar várias coisas para fazer no primeiro momento. Porque não era todo dia que tinha atendimento. Então eu tinha que fazer cílios, eu tinha que divulgar a maquiagem, divulgar a micropigmentação. As pessoas começaram a procurar unha, aí eu fui atrás também de profissional para fazer unha. E assim foi agregando, né, aos poucos, mais serviços. Foi crescendo, Ele foi não tão crescendo, organizado, mas foi se desenvolvendo, foi do jeito que dava, Foi do jeito que fazendo. dava, exatamente, foi do jeito que dava. Não foi organizado, mas é o que eu falo, eu vejo muito isso. As pessoas que me procuram, que vêm até mim, são pessoas muito parecidas comigo. Então, assim, eu nunca tive problema com ninguém. Mesmo sendo desorganizado, né? Eu não tive problema nenhum. Não tive atrito, não tive nada. Então, são pessoas que realmente agregaram para mim. Pessoas que passaram um pouco tempo, mas que também estão até hoje comigo. Então, são realmente isso. Pessoas que se conectam com a gente. Eu acho que isso diz muito mais de você do que das pessoas, né? Sim. Que a gente agrega aquilo que a gente é, né? Sim. Então, se você tem agregado coisas boas, pessoas boas, é porque você é assim e você passa isso para todo mundo. Exatamente. Bom, na tua linha do tempo a gente meio que traçou aí pro pessoal de casa ter uma noção de como essa história, e é uma história linda, maravilhosa. E eu quero contar a outra parte da história aqui, que a gente está falando de duas histórias que se juntaram, né? E aí eu quero voltar um pouco também. Você comentou no começo do nosso episódio sobre uma fase bem complicada, né? Difícil, que foi a fase da pandemia. Já foi difícil para todo mundo. Sim. Eu imagino para você, na linha de frente, o quão desafiador foi isso. E eu queria que você entrasse um pouquinho nesse tema, falasse um pouquinho de como foi esse período, como você, eu tenho certeza que saiu muito mais fortalecida, né? Sim. O que você aprendeu nessa fase toda e o que esse período ajudou a construir a Gabi que a gente tem hoje aqui? Nossa. Como falar da enfermagem, assim, é falar com o meu coração na boca, assim. Eu amo cuidar de pessoas. A área da saúde é aquilo também, eu amo. Mas ali, na época da pandemia, eu me vi entre a cruz e a espada. Falei, meu Deus do céu, que área é essa que me dá tudo e ao mesmo tempo, num segundo, num instante, eu posso perder tudo aquilo que eu construí, né? Aquilo que eu estudei para fazer e me dedicar. Então, ali no momento da pandemia, quando eu vi perdendo pacientes ali, perdendo família, a minha mãe teve Covid, eu tive Covid na mesma época. Dei graças a Deus de eu ter tido juntas, né? Porque nós ficamos juntas, excluídas em casa, isoladas. Mas era uma preocupação tão grande ali. Ali eu comecei a pensar, será que é isso mesmo que eu quero para frente, né? Eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos, é isso que eu quero. Se acontecer novamente uma pandemia, alguma outra coisa, o que eu vou fazer, né? E daí foi que começou a abrir meu leque, né? Quando eu fui decidir fazer a pós-graduação em estética, eu tinha ganhado uma bolsa de mestrado para fazer numa área relacionada que eu gosto também. Eu fiz residência em cardiologia pelo Dente Pazanés, tenho muito orgulho disso. E daí eu ganhei uma bolsa para fazer o mestrado no INCOR. Era com um grupo maravilhoso de cardiologistas, né?
E daí ali meu Deus, e agora? O que que eu faço? Vou pela minha área da cardiologia, me aprofundo no mestrado, que é algo de pesquisa, que é algo que eu gosto, ou vou para estética. E daí eu tive o apoio de uma amiga minha também, ela que meio que pegou minha mãe e falou: "Não, amiga, vamos para a área da estética, vamos fazer outra coisa na nossa vida". E ela já vem da estética, né? Ela trabalha com implante de hormônios. E daí foi que a gente iniciou juntas a pós. E para mim, assim, era um sacrifício muito grande estar na pós, porque eu trabalhava em 2 hospitais à noite. Então eu trabalhava, dava plantão toda noite. Era uma loucura. E fim de semana eu me abstinha mesmo de um fim de semana completo para eu ficar na pós, né? Então, tudo por algo maior mesmo, né? E daí eu fiquei, né, 1 ano e meio ali naquela correria e tal, trabalhava à noite. Então quer dizer, Gabi, que talvez se não fosse essa amiga, e também se não fosse a pandemia, talvez o teu caminho profissional tivesse sido outro. Ia ser totalmente diferente. Como eu tinha feito residência, né, e daí eu estava trabalhando na área, enfim, muito empolgada, finalizei residência, inclusive dei aula em faculdade também. Nossa, meu caminho ali estava traçado para o mestrado e continuar dando aula, era isso, né? E daí na pandemia foi que eu teve essa virada de chave e eu falei assim, não, acho que não é isso que eu quero pro resto da minha vida. E daí eu comecei a me comparar com outros profissionais também, que eram super mestrado, doutorado, e eu perguntei para muita gente mesmo, por curiosidade. Ah, deixa eu te perguntar, o que que mudou, assim, na sua vida? Você tem salário, né? Vamos pensar em dinheiro. Mudou alguma coisa? Não, Gabi, não mudou muita coisa. Eu falei, então, acho que não é isso, né? E daí, mas eu tinha meu lado muito humano, né? Eu sempre gostei muito de tratar pessoas, de cuidar de pessoas, né? E daí eu falava, nossa, mas a estética é tão fútil. Será que é isso? E daí eu falei, ai, eu vou com a cabeça aberta, vou começar aqui a pós, vamos ver como é. E daí nos primeiros atendimentos que eu fazia ali na pós mesmo, que eu via o rostinho das pessoas saindo ali com uma alegria, uma felicidade, eu fazia um peeling, uma coisa simples, e a pessoa, nossa, mudou totalmente. Na minha cabeça não tinha mudado nada, mas a pessoa estava acreditando naquele resultado. Eu falei, não, eu acho que eu sou boa, acho que eu posso fazer isso, eu posso viver disso. E daí, aí aconteceu da minha amiga sair da pós. Na verdade, ela foi só um caminho mesmo para eu enxergar o que eu tinha que fazer naquele momento. Ela saiu, para mim, eu fiquei um pouquinho chateada, enfim, a gente resolveu a situação depois. E daí eu continuei e fui até o final. E, nossa, me descobri, assim, eu amei a área, a estética, tanto que hoje em dia as minhas amigas que trabalham em hospital, elas me veem como referência por eu ter desbravado, né? Porque a gente compara muito a nossa área da enfermagem com, por exemplo, biomedicina. A biomedicina, eles não têm um piso, né? A enfermagem tem. A gente tem um piso, a gente sabe quanto a gente pode ganhar aqui em São Paulo como enfermeira, né? Então, sair daquilo que era CLT, daquilo que Da era segurança, né? daquela que era seguro, né? Eu trabalhei em 2 hospitais, eu consegui um valor bom, né? Ir para uma coisa totalmente desconhecida, né? Sem segurança nenhuma, como que ia ser isso, né? E daí, quando eu fui, me realizei, me descobri, muitos desafios realmente, né? Eu tenho passado por muitas coisas, mas Deus está colocando a mão, está colocando o chão, eu tenho crescido a cada dia, e as pessoas do meu ambiente mesmo estão me vendo como referência, né? Então elas me perguntam, ai, me dá dica, qual curso que eu faço? O que que eu faço agora? Club for You. Então, eu falo bastante para elas da Hoff, Club for You, tudo que eu posso indicar, eu indico. E daí foi isso a minha grande virada, né? E quando eu finalizei a pós em estética, eu comecei a procurar algum lugar para eu atender. A princípio eu pensei num cowork, mas o cowork ali, quando eu fazia o cálculo de valores, para mim não valia a pena, achava que seria um custo muito maior. E daí foi que eu, por intermédio de conhecidos, né, eu consegui uma sala em Perdizes. E foi ali que eu montei o primeiro consultório. Na verdade, eu subloquei uma sala e montei lá do jeitinho que eu queria, com a minha carinha, tá? E meu namorado me ajudou bastante nesse processo, porque ele fez todo o planejamento da sala, aquele arquiteto. E foi assim que eu comecei, né?
Aí comecei a atender no espaço lá de Perdizes, né, da Glória. Amo ela, paixão, tenho ela no meu coração. Uma pessoa que me ajudou muito no começo, tem uma história maravilhosa de vida, né? Enfim, e ela me pegou ali como filha mesmo, e ela me ajudou todo o processo ali do início. Ela, não, Gabi, vamos fazer tudo junto. Ela é esteticista, né? Ela faz drenagens, tá? Ela há 30 anos já fazendo drenagens, e ela não pode fazer invasivos, né? E eu fazia parte do invasivo. Então, ela fazia as drenagens e eu fazia as intradermos. E foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E daí, só que aí, aquilo, né? Eu já pensava em algo maior para mim, né? Eu não queria ficar só em uma sala de atendimento. E daí eu falei, nossa, mas por que eu não posso levar esse meu conhecimento para outros lugares também, atender em outros lugares? Acho que ia ser interessante para mim, né? Até pela questão de mais conhecimento, né? Poder postar mais antes e depois. Eu pensava muito por esse lado, né? E foi aí que eu voltei a falar com a Josi. E aí eu falei assim, ai amiga, vamos pensar em alguma coisa. Eu posso começar a atender Lavien, não sei. Foi até o Lavien que a gente comentou de primeiro, né? E daí, aí ela ficou meio assim, aí falou, não, vamos conversando. Aí tá bom, né? Aí eu continuei atendendo os dois espaços, né? Tanto em Perdizes quanto em Santana. E daí a Josi vinha muito falando, colocando assim pra mim, né? Ai, amiga, mas você atende. Eu falei assim, não, amiga, mas você é biomédica. Daqui a pouco você é biomédica, daqui a pouco você se forma. E eu não via eu fazendo sozinha. Eu sempre via a Josi também fazendo, né? Até porque ela era a dona do espaço ali. Então, por respeito também, ela tinha que participar de tudo. Na minha cabeça isso era muito claro, né? E daí foi que eu falei, amiga, tecnologias você pode fazer. Então vamos fazer o curso, a gente faz juntas. E eu já tinha feito um curso de tecnologia antes, que não foi tão completo igual eu tive com a experiência do Academy da Hoff, né? Uhum. E daí eu fiz junto com ela. Aí quando nós fizemos juntas, eu via o olho da Jos brilhar, assim, nossa, agora é sim, né, amiga? E daí foi essa parceria, começou disso, né, desses atendimentos, e daí veio mentorias, aí veio melhorias, né, para aquilo que a gente estava fazendo, e foi que a gente entrou no Club for You, né, Experience, e aí pensamos em todas as mudanças realmente, né, entrou a sociedade, e foi isso. Aí fui meio que saindo mesmo lá, né, de Perdizes, desses atendimentos, fechei minha sala lá, e migrei totalmente para o estúdio. Legal, Olhar Visagem. legal. Deixa eu aproveitar essa deixa da Gabi para fazer nosso jabá aqui também, né? Que ela falou tanto da mentoria quanto dos cursos, isso você encontra na Academy for You, e nada melhor do que uma prova social aqui, ó, para contar para vocês um depoimento de como foi o curso, de como muda. E a gente tem vários cursos dentro da Academy for You, então se você quer saber mais, o Instagram tá aqui, @Academy for You, acessa para você descobrir todos os nossos produtos, mentorias e se desenvolver cada vez mais, que é o mais importante, né? Hoje, profissionalmente, é se desenvolver para a gente entregar cada vez mais coisa. Algo legal que você falou também, que eu puxei aqui, foi a questão do desbravamento, né? E aí a pergunta que eu quero fazer, e é para as duas, no estágio que vocês estão hoje, quem vocês se tornaram, eu sei que vocês ainda estão em construção, mas vocês já construíram algo muito forte e muito poderoso. Eu quero saber de vocês, atualmente, como vocês enxergam a Josi e a Gabi lá de trás, quando era tudo mato, e vocês tinham que desbravar quando ninguém queria desbravar, e aí fica aquela frase, né, quando é só uma ideia, todo mundo vai chamar a gente de louco, né? Mas quando a gente consegue, a gente já não é mais louco, vira inspiração, né? Sim. Como é que vocês enxergam vocês lá atrás? Acho que vai vir lágrimas, hein? Daqui a pouco. Ai, gente. Eu me vejo muito, acho que inocente essa palavra. Eu sempre fui muito boa, muito de acolher as pessoas já, né? Mas aí, o que eu não via era algo maior para mim. Eu sempre quis ajudar os outros e não pensava em mim. Então, hoje, eu vejo a Josi que eu sou, que agora eu tô pensando realmente em mim, o que eu mereço.
Então, essa é a diferença da Josi lá de trás para a Josi de agora. E a Josi lá de trás imaginava que a Josi de agora ia estar onde estava? Eu já via, né? Eu já tinha um pensamento assim de um espaço maior, de algo melhor. Então, tudo que está acontecendo agora, eu já sonhei um dia. É que vai passando dias, às vezes a gente vai esquecendo, né? Do que a gente, dos nossos ideais, do que a gente sonha. Mas sempre está lá. Ele foi plantado. Então, hoje, eu tô colhendo exatamente o que eu plantei. E a gente ainda tá plantando, né? Vai vir muita coisa ainda. Legal. E você, Gabi? Nossa, eu acho que eu realmente tive uma virada, assim, transição de carreira, virada de chave. Eu acho que é fé, né, em tudo que a gente faz. Ai, gente, eu vou chorar. Eu avisei, hein? Eu avisei. Eu vou pedir até pra produção deixar uns lenços aqui. A minha família também é muito humilde, né? Eu fui criada só pela minha mãe. E a minha grande inspiração em tudo que eu faço na vida é minha mãe. Minha mãe acredita em tudo que eu faço. Eu só quis ser o orgulho dela sempre. Então, quando no comecinho ali, que ainda não estava acontecendo, eu falei, meu Deus, eu montei uma sala em Perdizes, tô tão feliz. Mas não tava indo, não era aquilo. E quando eu comecei a atender em Santana, no estúdio, eu falei, meu Deus, eu acho que é esse o caminho, né? Aí eu pensei, nossa, eu já investi tanto nessa sala. E não aconteceu. E agora? E minha mãe? E aquele orgulho que ela tava sentindo? Aí foi que as coisas foram acontecendo. E hoje em dia, tudo que eu falo pra ela, filha, é isso. Ela acredita em tudo que eu faço. É muito incrível. No dia que a gente fechou a mentoria, que era algo assim, surreal pra gente, né, amiga? A primeira pessoa que eu liguei foi pra ela. Eu falei assim, mãe, eu tô pensando em fazer uma mentoria. É algo também que eu já imaginava. Eu já queria fazer uma mentoria em clínicas, tanto que a gente chegou na sala para fazer o dia da palestra. Eu falei assim, miga, vamos pensar em fazer uma mentoria em clínicas. E no final do curso vocês falaram sobre a mentoria. E daí a gente pensou na questão da sociedade, enfim, já tinha passado um monte de cenários na minha cabeça. E daí eu liguei pra minha mãe. Aí eu falei pra ela, mãe, eu tô pensando nisso, nisso, nisso. E é esse o valor. Aí ela falou assim, filha, é isso, você tem que fazer isso. E assim, eu sabia que o esforço ia ser de mim, né, porque minha mãe não tem como me ajudar. E só que assim, só dela ter falado, filha, vai, acredita, é isso, foi o suficiente pra mim. E eu fui. Que linda, Nós Gabi. fomos. Primeiro, a gente tá obrigado por esse momento. Eu tô aqui honrado de poder ouvir essa história e saber que a gente também contribui um pouco com ela, mínimo que seja, mas a gente fica muito feliz com isso. E pode ter certeza, não sei se isso passa na sua cabeça, mas você dando um depoimento desse, tenha certeza que você vai influenciar um monte de gente que vai assistir esse vídeo, que vai assistir esse pedaço desse nosso bate-papo e vai se ver no seu lugar e pode estar passando por um momento de dificuldade. Sim. E ter a certeza e uma prova viva de que acreditando, com fé, com resiliência, né, com acreditar, com apoio, as coisas acontecem no tempo certo, né? Sim, com Então, certeza. imagina isso, né? O tanto de gente que você está influenciando para o bem, Sim. dando esse depoimento lindo. Obrigado por esse momento. Eu vou Obrigada. até sair um pouco do protocolo. Palmas aqui no estúdio. Porque isso aqui mereceu. Muito bom. Eu falei que... Ai, meu Deus. Eu falei que lágrimas, eu me segurei aqui também. Toda vez que eu vejo alguém chorando, eu dou vontade de chorar. Não, eu tento me segurar mais, eu sou muito emotiva. Ah, mas é muito bom isso. Eu tinha certeza que esse episódio ia ser espetacular justamente pela essência que vocês duas têm. E quando a gente vê de longe, quando a gente tem as nossas conversas internas aqui depois de reuniões com vocês, a gente sempre fala, essas meninas vão longe, essas meninas vão surpreender demais, porque elas têm muita garra, muita vontade, elas se combinam ali e elas sabem o que elas estão fazendo. Vamos para
A gente já falou muito de passado, de história, né? Mas a vida é pra frente, né? Vamos falar de como estão as coisas hoje, do que vocês estão vislumbrando aí pro próximo ano, pros próximos passos. Vamos falar um pouquinho desse rebranding que rolou, que era Estúdio Olhar Visage, e agora a gente tem a Casa Flor Beauty. Isso, Que Casa tem Flor Beauty. tá sendo um processo, eu tô acompanhando na rede social. Inclusive, produção, vamos deixar aqui na tela o arroba da Casa Flor Beauty, para todo mundo olhar o Instagram. Tá sensacional esse processo, queria até elogiar vocês Obrigada. por tudo isso que vocês estão passando. Mas conta pra gente um pouquinho como é que tá sendo isso, de onde veio esse nome, como é que tá toda a estruturação do espaço. Vocês estão passando por reforma lá, não? É uma fase difícil. Sim. Estão reestruturando a equipe. A gente está falando de muita coisa. Vamos falar das coisas complicadas também, Sim, né? Nossa. Vamos falar dos desafios que a gente tem diariamente. Tem muito. São muitos desafios, né? Muitos momentos eu acho que a gente se enxerga como mulher, como leoas, né? Na frente de tudo. E tem momentos que só dá vontade de ficar ali, ó, encolhida, quietinha, sem falar com ninguém. Mas quando a gente vê tudo acontecendo, né, eu acho que dá um orgulho enorme, assim, de ver da onde a gente partiu, para onde a gente tá indo, tudo que a gente tem construído, né. A questão da marca, nossa, foi algo muito... A gente foi buscando, na verdade, profissionais. Foi natural, né? E foi muito natural. Foi natural, porque a partir da mentoria, a mentoria abriu a cabeça. Isso. Pra gente pensar, né, nesses pontos. Então, no momento que foi para mudar de nome, eu não vi mais a questão de ser um estúdio mais. Por que o nome estúdio? E o nome, ele foi o último que a gente pensou. Porque a gente não estava pensando nisso. A gente estava pensando realmente em fazer toda a mudança de estrutura, de gestão e tal. E o nome foi algo que veio do nada. Assim que a gente saiu de alguma reunião daqui, que eu não lembro qual foi. Eu acho que foi a primeira reunião de apresentação. Foi. Aí a gente estava no carro, a gente decidindo Normalmente como é que seria. essas reuniões a gente sai... Não, a gente falando já da reforma, como é que seria a reforma. Não que a gente também vai colocar nome nas salas, porque vocês são referência pra gente, né? Então a gente também, vamos colocar nome nas salas. Vamos, do quê? Do quê? Flor. Flor? Flor, legal, gostei. Aí na hora que veio a ideia, e por que não mudar o nome? Porque não cabe mais. Estúdio Olhar Visage foi de uma época que eu tive... E agora, com essa mudança toda, tinha que ser um nome diferente, tinha que ser algo novo. E foi quando veio o Casa Flor, porque lá é uma casa, um sobrado. Uhum. E o Flor, porque remeteu a essa questão do nome das salas e essa questão da flor, da delicadeza, do cuidado, da beleza. E o beauty, né? De beleza. Automaticamente. Aí foi quando surgiu o nome, né? Surgiu o nome, Casa Flor Beauty. E aí, em relação ao profissional que fez toda a parte, né, do logo, A identidade visual. A identidade visual. Foi assim, foi Tem Deus. uma dama colocou ali meio escondida no logo. Foi maravilhoso, né? Porque a criação do logo foi algo além do que a gente esperou. Muito, a gente pensava numa coisa assim, a gente falou uma tulipa, uma flor. Uma coisa assim. Pode ser uma flor e escreve lá o nome, Casa Flor Beauty. A gente pensava agora, como assim, ela ia fazer, a gente não sabia. Não sabia. A gente deu referência de cores, do que a gente gostava, do que não gostava. E daí, aí a gente marcou o dia da apresentação, a gente pediu muito para que ela entregasse em setembro, porque é o mês das flores. E daí a gente foi até pra Olambra. Tudo. Foi pra Olambra. Ficar bem na vibe mesmo de flores. Dando insights, né? Eu vi, legal. Vocês postaram no Instagram, na rede social. Gostoso. Postamos a nossa parceria, para as clientes conhecer, também me conhecer também. Vocês fizeram algo que foi muito legal, que vocês deixaram meio que um suspense no ar. Suspense, que é um processo gente. de rebranding é um pouco complexo, né? Porque você tá mudando a marca, pode gerar uma série de dúvidas nos clientes, em quem tá acompanhando. A maioria achou que a gente ia fechar. Até parente. Gerou aquele... Teve uma hora que meu marido falou, olha, é melhor você já falar logo. Que as clientes vão embora. Porque assim, tem gente me ligando, perguntando se você fechou, se você tá atendendo ainda. E eu, calma, o pessoal tá muito assim emocionado, calma, vai ter um momento que eu vou divulgar. Né? Nossa, mas foi bem legal. Aí quando foi no parte. final do mês, realmente, quando a Yasmin entregou pra gente, né, a marca, o logo, aí foi quando a gente divulgou.
E esse curto espaço que vocês passaram por essa transição, vocês já repararam a diferença que dá na experiência do cliente, essa questão de você ter um storytelling, né? Você contar uma história, você trazer elementos, deixar algo mais lúdico, né? Tudo para envolver nessa experiência do cliente. Vocês já perceberam isso, esse entendimento delas? Essa percepção de valor diferente. Sim, Vocês notaram isso? Sim, total. As clientes, elas já chegam, já perguntando o nosso cappuccino, já chega olhando o nosso copinho, nossa, que logo bonito. A gente agora tem os hobbies e as faixas, nossa, elas ficam realizadas. Quando a gente colocou até álcool personalizado, tem hidratante. Com o nosso cheiro. Elas já chegam lá, passa, ai que cheiro gostoso. É isso. Estão adorando. Então, elas estão elogiando bastante, estão gostando muito de todas as experiências. A gente tem colocado experiência em todos os atendimentos, tudo que a gente faz lá tem algo diferente para entregar, né? E daí elas têm amado, têm gostado de tudo. E veio junto com a reforma também das salas, então tem ficado tudo muito personalizado, bonitinho, né? Elas chegam naquele ambiente gostoso, já relaxando, já tinha a questão da amizade, né, anterior, então elas estão se sentindo realmente em casa, né? Elas estão se sentindo chiques. Então, damas. As damas. Exatamente. É exatamente isso. E é isso que a gente quer passar, né? A gente tá no processo ainda, que a gente quer melhorar muita coisa. Mas só da gente ter agregado essas coisas, mudou muito. A percepção também. Óbvio que teve aquelas pessoas que não vêm, e vêm as novas também. Faz parte, isso faz parte. E foi algo que me surpreendeu até. E a gente não teve perca de praticamente ninguém. Ninguém. Então tá sendo uma fase assim que tá mostrando realmente que a gente tá no caminho certo. Que legal, que legal. Agora, nem tudo são flores, sem querer fazer trocadilho, mas nem tudo são flores. Qual que é a maior dificuldade que vocês têm enfrentado nesse período? Tanto trabalhando juntas, quanto nesse desenvolvimento todo aí da empresa, um novo rumo que tá tendo. Eu acho que a maior dificuldade é a incerteza financeira, né, amiga? Eu acho que não pela questão assim, não vou ter a mesma quantidade de clientes no próximo mês. Eu acho que é mais pela questão dos investimentos, né? Porque a gente tem investido em muita coisa, né? Coisas que a gente nem imaginou que precisaria. Tipo, agora a gente tem um contador fixo e um advogado fixo. A gente não imaginou que a gente teria esse custo, né? E daí, isso tudo é um investimento para crescimento, né? Para a gente dar outra cara para a empresa, né? E daí, mas aí a incerteza financeira, isso pega bastante a gente. Gestão de pessoas também é algo que a gente tem aprendido muito. A gente tem estudado bastante essa questão de gestão, né? Como se tornar uma líder. A gente já aprendeu que a gente não pode ser mãe, não pode ser a boazinha. Infelizmente, pessoas vão gostar, infelizmente, pessoas vão te odiar. Eu senti isso muito na pele, porque eu vim depois, né? Eu fui a agregada. Até o pessoal que fica lá por perto, né, a lanchonete da tia Josefa, eles têm comentado, nossa, mas a Berê tá desde o começo, por que ela não é só sócia? E daí, eu fui agregada, né, eu cheguei depois, né, e quem não conheceu, né, o nosso passado, né, amiga, não entende mesmo, né, o porquê que deu tão certo, né, essa parceria, né, e que a gente já se conhecia, a gente cresceu juntas, né. E daí, eu acho que essa gestão de pessoas é algo que pega bastante, né? A gente tem conversado bastante, a gente faz reuniões, a gente sente que a pessoa também, às vezes, não tá tão afim, aí a gente tem tentado, de outras formas, né? Mostrar que tem um futuro, tem uma visão, tem coisas por trás, né? Então, o que mais você poderia agregar, amiga? É que aqui, fazer o nosso trabalho ali é o mais simples, porque a gente gosta do que a gente faz. Né, cuidar das pessoas. Agora, você levantar alguém é difícil. Você mostrar para a pessoa, olha, isso é o certo agora. Isso é o certo. A gente tem que fazer isso para realmente funcionar. Então, você mostrar isso é difícil. Né? Por quê? Porque já tem uma cultura diferente, né? Todo mundo que está lá com a gente acostumou com um jeito, né, de ser lidado lá o espaço. Então, quando você muda radicalmente, aí tem aquele medo, né? Então, a gente também teve um medo, mas se nossa cabeça realmente não mudasse, não tinha como fazer toda a mudança, né? Então, a gente acreditou nisso,
e colocou em prática. E agora eu tô vendo que é isso, tá no caminho. Eu não vejo que tá errado, não vejo que tem que retroceder, não vejo nada disso. Em primeiro momento vem muita incerteza, né? Vem. Sim, é muita incerteza. Aí a gente dá aquela vontade de Que é o que desistir, te barra ali dá na uma hora. freada, né? É. Mas aí você vê, você continua, persiste, aí você vai vendo que as coisas vão clareando, Sim. né? Exatamente. E outra coisa que ajudou bastante a gente é que a gente conversou com outras profissionais, né? E daí a gente perguntou, amiga, mas como tá sendo esse processo pra você? Inclusive uma amiga, nossa amiga, né? Ela tá passando pelo mesmo processo. Então essa troca de experiências foi muito, muito bom pra gente. Né? Isso que fez também a gente enxergar que a gente não tava totalmente doida, totalmente errada, porque a gente mudou muitas coisas lá, né? E daí as pessoas não ficam satisfeitas, né, com nada. Essa que é a questão, né? As pessoas nunca estão satisfeitas. E a gente sempre ficou com esse olhar de, nossa, mas se cobrando, né? Será que a gente tá certa? Aí a gente vai lá e estuda. Aí procura uma resposta. Aí procura uma mentoria, né? Mas não, a gente tá certa. Aí conversa com outros profissionais que passam pelo mesmo processo e os profissionais falam, não, é isso. Eu tô passando pela mesma coisa. Aí foi que a gente deu uma segurada, uma acalmada, uma mais. tranquilizada. O que for pra ser, será. É. Então, é o que a gente coloca. Deus tá na frente e ele tá dando o caminho. Isso. Então, independente do que vai ser, se for algo que assuste na hora, sei que é pra uma coisa boa que vai vir pra gente. Sim. Então, eu tô muito tranquila. Na verdade, eu já entreguei tudo a Deus, todos os planos. E acredito que a Gabi também tá Sim. nesse mesmo propósito. Com certeza. E aquilo, eu não vejo mais. Acho que a questão até financeira que você comentou, hoje não é mais uma coisa que eu me assuste mais. Sim, sim. Porque eu acho que vem automaticamente. Quando você faz seu trabalho certinho, corretamente, cuida ali da pessoa, dá respaldo, sabe? Você realmente tem um cuidado, é Sim. isso. Quando você tem, as pessoas realmente te dão o retorno disso, né? Elas agradecem. Então eu não vejo. Eu acho que tem algo maior aí pra gente e não é questão de financeiro que vai barrar a gente Com agora. certeza. Não, agora nada mais segura. Não. A gente tá falando assim, a gente fez A até uma gente só olha lista. lá na frente, A gente fez até uma lista do pouco tempo que a gente começou com Casa Flor, tudo que a gente vem conquistando, assim, porque Exatamente. se a gente for fazer uma... Muito importante fazer isso. Nossa, é tipo muita uma cronologia coisa, mesmo, né? Toda a mudança. Valorizar tudo que a gente Mudança faz. de Sim. marca, imagem, Imagem. postura, Reforma no meio disso reforma, tudo. as experiências. Mentoria, experiência. Mentoria. Ação social. Ação social que a gente Levamos fez. nosso nome pra fora, assim, né? Pra outros lugares que a gente nem imaginava. Até na faculdade, teve um professor lá, o coordenador, que veio falar comigo. Essa história é legal. Ele veio, eu achei até estranho, né, quando ele me chamou. Eu falei, ai meu Deus, o professor quer falar comigo? Será que vai me dar uma bronca de alguma coisa? Não, eu já pensei alguma coisa assim. Não pensei que era outra coisa. Não, e quando ele veio falar, ele falou, eu vi que você publicou no grupo da faculdade sobre curso. Você tá dando curso? O que é? Aí eu contei pra ele, né, que a gente tá com essa questão do ensino, agora focar em ensino lá no espaço. E que, no caso, eu tava divulgando lá, né, pro pessoal que tivesse interesse. E ele achou super bacana e pediu até meus dados, que eu falasse um pouco da história, para ele até divulgar em outras plataformas lá, outras redes, pro pessoal lá, pra faculdade mesmo conhecer, né? E não fazer merchan, não era isso. Ele até focou muito nisso, ó. Eu não quero fazer merchan, não quero que você fique divulgando o curso, não é isso. Eu quero que você fale de você e que automaticamente as pessoas se interessem pela sua história e venham, né, te conhecer e conhecer o que você oferece através disso. Então, eu achei muito legal, muito legal. Incrível. E é isso, vai acontecendo, as coisas estão acontecendo, as pessoas Sim. vêm aparecendo. Sim. Teve o dia da votação. Dia da votação, gente, a gente tava lá na Casa Flor, no domingo, Atendendo. Ultraformer, dia inteiro lá, dia chuvoso. Falei pra Gabi, tô indo votar. Ai, vamos lá, vou te levar. Tá bom, vamos votar. Quando a gente chegou lá, tinha que ver todo mundo perguntando de onde a gente era, porque a gente tava uniformizada.
E o pessoal ficou assim, tipo, de onde vocês são? Ainda com crachazinho. Que a gente tava com a roupa igual, crachazinho E e a tal, roupa que ficou identificação. linda, né? Aí o pessoal ficou assim, admirado. Na hora que eu fui voltar, a moça, da onde que você é? Aí eu falei, eu tenho um espaço de beleza aqui em Santana, aqui do ladinho. Fiz a propaganda. A gente já fez até a propaganda ali. Aí daqui a pouco eu saí, a Gabi tava me esperando do lado de fora, com o namorado dela. Aí chegou o Gestor de gestor. campo. O gestor da Da São faculdade. Judas. Do nada chegou perto da gente. Eu vi que vocês estão olhando, né, bastante, porque esse colégio que eu voltei era o colégio que a gente estudou. Aí a gente tava lá olhando o colégio, né, batendo aquela saudade, olhando a capela. Aí ele chegou curioso, né, tipo, o que vocês estão fazendo? Vocês estudaram aqui? A gente falou, a gente estudou, tal. Aí começou a entrar no assunto, daqui a pouco ele perguntou de onde a gente era, a gente falou. Aí ele já se interessou em questão de colocar pessoas lá pra fazer estágio. Falei, gente, Campos de estágio, viu? a gente já ficou olhando assim, tipo, miga, que isso? As pessoas acreditam mais na gente do que a gente mesmo. É. Exatamente. Mas é bom ter Às esses vezes a gente não baques aí. acredita no que a gente pode Acho fazer, que a né? gente pode fazer. A gente não valoriza. Não valoriza. Não valoriza. É. Infelizmente. Tem isso. Mas foi uma questão, foi assim, a gente ficou até comentando bastante sobre isso, que foi uma coisa tão simples. A gente só saiu com o uniforme, porque não deu tempo ali de trocar deu de tempo. roupa. Nem tinha pensado em Não, nada. a gente nem pensou em nada Só de foi lá, marketing, aproveitou. nada, Vamos lá, preciso imagina. voltar. Bora, vamos resolver. E daí gerou uma super curiosidade de todo mundo ali, todo mundo perguntando, e a gente, olha, amiga, se a gente fosse mais estratégico, a gente tinha levado o nosso cartãozinho e tinha distribuído. É. Só que também tá no processo. Tá no processo. Gente, eu falo que toda vez que a gente vem pra cá, parece que a gente liga o 2x do áudio do WhatsApp e o negócio voa. A gente já tá chegando na reta final de mais um episódio aqui do nosso podcast. E como todo final de episódio, eu peço pra vocês deixarem um recado final. E aí pode ser o que vocês quiserem falar, pode ser dar um recado pra alguém, pode ser sobre a Casa Beauty, pode ser sobre os cursos, o que vocês quiserem. Vocês vão olhar para a câmera de vocês aqui. Eu vou começar com a Gabi e finalizar com a Josi. Seu recado Deus. final, Gabi. Olha, eu acho que tem a fé. E fé é uma palavra tão pequena, mas é algo tão extraordinário. Acho que colocar fé em tudo que você faz, nas coisas que você acredita, as coisas acontecem. Eu acho que esse é o recado que eu poderia dar. Tenha fé. E você, Josi? Olha, o meu recado é não desistir dos seus sonhos. Porque foi isso que realmente me deu gás de estar aqui hoje, de estar participando desse podcast. Eu jamais imaginei. E é por isso, por eu não ter desistido dos meus sonhos. E eu ainda tenho muito para realizar. Então, não desistam. Gente, que programa incrível. Foi transformador. Eu aqui apresentando, tô emocionado e muito contente. Imagino quem está assistindo com certeza está sentindo a mesma coisa. Recados finais, deixa o seu like, né? Se inscreve no canal, vamos fortalecer aqui a Hall4U, a Academy for You, todo o nosso ecossistema, para a gente trazer mais histórias bonitas como essa da Josi e da Gabi, que inspiraram muita gente nesses 50 minutos, quase uma hora aqui de programa que a gente teve, tá bom? Semana que vem eu te vejo no próximo episódio. Muito obrigado pela sua companhia.